Bem, o que eu venho falar aqui, vamos falar aqui sobre o marxismo, uh, vamos falar também um pouco sobre o marxismo cultural, só o conceito, vamos falar um pouco também sobre a questão de racismo, o que é o racismo, uh, de onde surgiu o racismo, de onde veio o racismo, é ensinado, não é? É consequência da natureza humana, é decisão humana ou é consequências da natureza caída do homem. Vamos falar também um pouco sobre a questão do fascismo. O que é o fascismo? De onde ele surgiu? Quem são os fascistas hoje? Estão visíveis? Estão ocultos ou não? Bem, primeiramente vamos tratar aqui da questão do problema crucial segundo Karl Marx. O marxismo, que veio de Karl Marx, afirmava que existia um problema que era o problema crucial da sociedade, que era a questão da propriedade privada. Ele dizia que a propriedade privada é a grande causa primária das desigualdades sociais. Muito bem. A noção de propriedade privada, segundo o marxismo cultural, é totalmente desalinhada com a realidade existente. Porquê? Muito bem. A nossa própria natureza testifica e afirma e dá base legítima para essa ideia de propriedade privada que um ser humano, inserido na realidade existente, tem o direito e o dever de adquirir algo, uma parte para si, como uma propriedade sua. Ou seja, nós, como seres humanos, a nossa própria existência nos mostra e nos evidencia que a base da propriedade privada é legitimada primeiramente com a nossa existência. Ou seja, nós não somos corpos físicos, não somos corpos meramente materiais, mas possuímos um corpo. Nós estamos num corpo, logo adquirimos e possuímos um corpo para nós, com as implicações, é claro, de responsabilidade e de usufruir desse mesmo corpo, ou seja, a nossa própria natureza existente, que não somos um corpo, mas estamos num corpo, logo possuímos e adquirimos um corpo, implica na realidade e na ideia de propriedade privada quando seres humanos na existência, ou seja, a nossa própria natureza, a nossa própria realidade existente, diária, que nos acompanha todos os dias, que é esta natureza em que algo habita algo, que é a nossa parte imaterial a habitar a parte material, testifica sim da noção da propriedade privada. Mas a questão da propriedade privada implica na noção, sim, de usufruir do objeto adquirido, mas também na responsabilidade de administrar essa coisa adquirida. Da mesma forma que o nosso corpo. Nós estamos num corpo, possuímos um corpo e temos a possibilidade de usufruir de todas as propriedades do corpo e também de certa forma, de exercermos uma responsabilidade ética sobre este corpo. Então, essa questão da propriedade privada é refutada, é rejeitada quando se reflete e se raciocina com base na nossa natureza, com base na realidade em que estamos inseridos, com base na natureza humana. A questão do racismo. O que é que significa racismo? Racismo significa a crença, a ideologia, a doutrina que acredita que dentro da espécie humana existe uma distinção de raças e dentro dessa distinção de raças existe uma hierarquia de primazia, sendo a raça caucasiana a raça mais evoluída, segundo a ideologia racista, e a raça africana a mais inferior. Quem é que desenvolveu essa ideologia que dentro do sistema humano, dentro da espécie humana, existe uma distinção de raças? Bem, primeiramente, um dos grandes precursores foi o darwinismo, Charles Darwin. A teoria da evolução das espécies para ser uma afronta à doutrina e à verdade do criacionismo bíblico, que Deus criou o homem, que Deus criou tudo o que existe. O darwinismo propôs que afinal tudo não foi obra do acaso, foi uma explosão e um encontro de incidentes, não foi algo projetado nem planeado. Tudo o que existe e tudo o que nós vemos, até a própria
vida humana foi nada mais do que uma evolução das espécies. Então, é essa ideologia do darwinismo, que é uma oposição à doutrina e à crença do criacionismo bíblico, que nasce o racismo. Então, o darwinismo é a base de assento e de apoio para a teoria do racismo ser fundamentada. Agora, o mais interessante é que esse modelo da evolução das espécies, de que existe uma espécie mais evoluída do que a outra, que é a questão do darwinismo, a evolução das espécies, é a base ideológica, fulcral, central da ideologia política da esquerda e do próprio comunismo. Então, o racismo tem como base e como assentamento e como o seu grande pioneiro as ideologias, né, e as teorias de Charles Darwin. Então, o racismo, podemos dizer, que tem assentamento em ideias anti-Deus, em ideias anticristãs, em ideias anti-evangelho, em ideias totalmente opostas e contrárias à história do cristianismo histórico. Então, temos que entender também que as políticas de esquerda adotam a visão de Charles Darwin, da evolução das espécies. Elas acreditam que tudo o que existe foi nada mais do que obra do acaso e uma questão de evolução. Agora, temos que afirmar também que uma direita conservadora cristã, as maiorias direitas de influência católica ou protestante, adotam o criacionismo bíblico, que Deus criou todo o ser humano à sua imagem e semelhança. Deus os criou. Então Deus criou todo o ser humano à sua imagem e semelhança. Tudo o que existe foi obra da vontade do próprio Deus e planejado pelo próprio Deus. Então, é o criacionismo bíblico que resgata a dignidade humana e não a teoria de Charles Darwin, que é a base filosófica ou ideológica dos partidos de esquerda. Então, são os partidos de esquerda que, de certa forma, se satisfazem para explicar a obra criada nas teorias e nas filosofias da evolução da espécie, da teoria de Charles Darwin. Então, podemos dizer assim que o racismo tem uma consequência de pensamentos que hoje servem de base teórica de partidos de esquerda e não de direita. A questão do fascismo. Deixa-me só tratar uma questão aqui. O racismo é fruto e consequência do pecado que permeia todo o coração humano. O racismo não é ensinado pelos pais, nem pelas escolas, nem pelo condicionamento social. Biblicamente, dentro de uma cosmovisão cristã, dentro de uma cosmovisão bíblica, o racismo é consequência da alma pecadora. É consequência da natureza humana pós-queda. Então, o racismo nasce desde o feto. O racismo está presente no bebé na barriga da mãe. O racismo é consequência da alma corrompida pelo pecado que está presente em todo o ser humano. Então, a Bíblia diz que em pecado me concebeu a minha mãe e em pecado me gerou a minha mãe. Então, o bebé, quando nasce, a criança, quando nasce, já nasce com a natureza corrompida do pecado. Então, o pecado permeia todo o ser humano, mas vai ganhando ou vai se manifestando com características, com comportamentos distintos, dependente do indivíduo. Ou seja, o pecado está presente em todo o ser humano, mas vai se manifestando de forma diferenciada de um ser humano para outro ser humano. Mas o pecado, a base do mal, que é o pecado que permeia todo o coração humano, está presente em todo o indivíduo. Então, o racismo é uma consequência da decadência, da degeneração da alma humana. Então, o racismo é consequência do pecado que permeia o coração humano. A questão do fascismo. O que é o fascismo? Bem, o fascismo
nasce numa disputa, num conflito interno em 1910, na Itália, de Mussolini, no Partido Socialista. O fascismo é uma variante do socialismo, uma consequência do marxismo e uma alternativa ao comunismo. Então o fascismo é uma concentração de poder, do poder político, do poder económico, do poder mediático e do poder militar ao Estado. Então isso é o fascismo, é uma concentração de poder e vem de uma variante do socialismo e é uma consequência, é um filho do marxismo, é uma alternativa ao comunismo. Então, aqui as naturezas, as raízes, as origens do fascismo são propriamente de esquerda e não de direita. O fascismo fazia uso criativo da violência para impor a sua ideologia e a sua decisão à sociedade. E nós vemos que isso é fruto de movimentos reacionários, propriamente políticas esquerdistas e não de direita. Eles é que vão para a rua, fazem uso criativo e usam a violência como algo legítimo e como algo que não é condenado para impor a sua vontade. Isso é o fascismo, é aquele que faz uso da violência para impor a sua visão ou a sua ideologia na sociedade, pela força do Estado. Então, o fascismo é isto: tudo para dentro do Estado e nada fora do Estado, tudo para o Estado e nada contra o Estado. O próprio Mussolini é ele próprio que dá essa definição de fascismo. Então podemos dizer que o fascismo vem de esquerda e não de direita. Bem, quem é que alimentou o nazismo? O nazismo é um movimento reacionário que nasce ali na Alemanha, que nasce ali propriamente após após o fim, após a Primeira Guerra Mundial, com Hitler, que forma um exército com a ideia antissemítica, como ver os judeus, uma minoria étnica, como bode expiatório. Agora, na história, quem é que tem essa tendência antissemítica? Quem é que tem essa tendência anti-Israel, anti-judaísmo? É os partidos e as ideias políticas de esquerda e não as de direita. São as ideias marxistas e comunistas que são pró-Palestina, que são pró-islamismo e anti-Israel e anti-judaísmo. Então, temos que entender também que dentro do Tratado de Versalhes, a Alemanha não podia ter um exército armado. Então, como é que Hitler conseguiu um exército armado? Um exército reacionário, revolucionário, com a força que teve? Bem, teve essa força, isso é tratado num livro que é Stalin Wars, a War Stalin, a Guerra de Stalin. Lá esse historiador, ele dá bem essa história, bem definida, de como é que o partido nazista, propriamente os seguidores de Hitler, conseguiram a força que tiveram. Bem, quem financiou e quem deu espaço e quem armou o exército da Alemanha nazi foi a União Soviética por Stalin. Stalin viu no movimento revolucionário de Hitler um movimento louco com capacidade de destruir, destruir a Europa capitalista, mas sem capacidade governativa. Então ele viu uma mais-valia, um benefício em usar aquele movimento revolucionário do nazismo para ser usado como arma de arremesso, como ponta de lança para destruir a Europa capitalista, mas sem capacidade de governar. Ou seja, ele financiou, ele montou, ele alimentou o monstro com a finalidade desse movimento revolucionário destruir para depois ele governar, para implantar a sua utopia idealista que é o comunismo, o Estado totalitário. Ou seja, ele queria usar o nazismo como um movimento com capacidade destrutiva para depois ele vir por trás e governar. Então isso foi realmente o que aconteceu. Então Stalin alimentou e financiou Hitler, financiou a Alemanha nazista para ser usada como ponta de lança destrutiva, sem capacidade governativa, para depois o comunismo vir por trás e governar. Então, quem
é que financiou e quem é que alimentou o nazismo? Foi o comunismo, foi a União Soviética. Então, temos tanto o fascismo, que é uma consequência, uma variante do socialismo, que é um filho do marxismo, que é uma alternativa ao comunismo, que nasce ali com Mussolini. Mussolini era um militante assíduo e fiel do Partido Socialista, atenção. E depois temos o nazismo, um fenómeno revolucionário, que também nasce e também é, de certa forma, uma implicação dessa utopia esquerdista que é o comunismo, que é a implantação do Estado totalitário. Então, quem financiou, quem alimentou, quem deu espaço para treinar os exércitos, né, a tropa alemã, naquela altura, foi a União Soviética. Então, essa é a história do nazismo e do fascismo. São fenómenos que, de certa forma, tiveram alguma ligação a partidos e a ideologias esquerdistas e não de direita. O marxismo cultural é nada mais do que a aplicação dos ideais de Karl Marx com o desejo e com a finalidade de destruir a cultura ocidental, destruir o modelo judaico-cristão para convergir num Estado totalitário. E isso faz através da destruição da propriedade privada, da objetividade sexual, com o financiamento desses lobbies gays, com a doutrinação mediática para desconstruir a dignidade humana, para impor às crianças as dúvidas sobre a sua sexualidade, é desconstruir a ordem presente. O marxismo cultural é essa engenharia de desconstrução social muito bem articulada e muito bem financiada por poderosos que querem realmente impor essa noção comunista de Estado forte, de Estado totalitário, de Estado ditatorial. Então, aqui eu penso que pude contribuir com algo. Então, isso vai ser uma das razões, eventualmente, de eu sair daí de algumas páginas que estão a tentar defender o racismo, mas já que estão a trazer figuras políticas e deputados e ativistas de esquerda, partidos socialistas e comunistas que nada realmente fazem e que estão totalmente desalinhados com a história e que realmente não estão alinhados com a verdade e são desonestos historicamente, porque o fascismo é uma variante do socialismo e uma consequência das políticas esquerdistas. Isso é o fascismo. E o nazismo, como eu já falei, foi alimentado e financiado pela União Soviética, e Stalin é que montou o monstro e é que criou o monstro para ser usado como um ponta de lança destrutiva para depois ele vir por trás e governar. Então temos que saber bem a história para não cairmos no engano e no erro e no engodo das filosofias pagãs. Temos que entender que também a questão do racismo que nasce aí da teoria da evolução das espécies, é uma afronta ao criacionismo bíblico. É querer substituir a ideia, a crença que já estava implantada na sociedade de que foi Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, não, isto é tudo uma evolução, nada nos criou, não há uma divindade pessoal, externa e imaterial que criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Isto é apenas consequências de uma explosão, de uma obra do acaso. Então é Charles Darwin, com a sua teoria da evolução das espécies, que dá base teórica, entendam, para o racismo. E quem é que adere ao ateísmo? Quem é que na sua política tenta, entre aspas, eliminar Deus, matar Deus, retirar Deus de cena? É os partidos socialistas e os partidos comunistas. Os partidos comunistas, todos os partidos de viés esquerdista, são anti-Deus. Eles não creem na doutrina criacionista, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é o que os partidos conservadores cristãos de direita propagam. Propagam os princípios, os valores cristãos e propagam e ensinam o criacionismo bíblico. Ou seja, o criacionismo bíblico que é propagado pela maioria conservadora é isso que resgata
a dignidade humana e igualdade, no sentido de reconhecimento. O homem é todo igual na sua natureza porque foi o mesmo Deus que criou o ser humano. Então é o criacionismo bíblico que resgata essa ideia da dignidade humana. Então, muito obrigado, não se deixem engodar nem levar por essas aparentes filosofias